a corifa aqui embaixo e lá em cima é uma das duas. Nossa Senhora, que espetáculo! Não dá lucro o inhotim, né? O inhotim não tem fins lucrativos, é fins mesmo de disseminação da arte, disseminação da botânica e da cultura do Brasil, né? É o Brasil que o Brasil deve ser, o Brasil que o Brasil pode ser, né? Eu acho que é esse local aqui que a gente está, que é o encontro da arte com a botânica. Planta tem tudo a ver com a cultura de um povo, com conhecimento, né, com um país. Esse é um daqueles episódios que enche o coração de alegria. Não só pela beleza das plantas espetaculares ou pelo paisagismo inigualável que tem o Inhotim, mas pela paixão do Juliano Borin e de sua equipe ao produzir tanta beleza e tanta ciência num lugar só e que eleva o conhecimento a outro patamar. Muito obrigado, Juliano e equipe. Olá pessoal, tudo bem? Bom, já sabe onde eu tô, né? Sócio do canal, Juliano Borin, brigadíssimo. Estamos no Inhotim, obviamente, não tem onde... Paisagismo onírico, uma profusão de plantas, diversidade, conservação, ciência. Maravilhoso isso aqui. Para mim, mudou minha cabeça depois dessa visita e vocês vão acompanhar com a gente ainda este episódio aqui no Inhotim, que é instalação artística, mas também é jardim botânico, da mais alta qualidade e seriedade, ciência, como eu falei. Juliano, brigadíssimo mais uma vez. As ordens, sempre. E parabéns pelo trabalho. Bom demais. Bom demais eu não quero sair daqui. Quero ser estagiário aqui. Acompanhe com a gente, mas esse episódio está maravilhoso. Então o gramado acabou de ser cortado, tá bonitinho. Tá bonitinho, né? Então a gente procura estar sempre trazendo novidades aqui, tanto artísticas quanto botânicas. Botânicas, né? E o Bernardo Paz, ele ainda se envolve em algum nível? Se envolve, se envolve. Ele ainda é presente aqui. Ele doou, né, o Instituto, ele criou o Instituto Inhotim, então não é mais dele, da pessoa física dele, né? Ele ainda é presidente do conselho do Instituto, né? E será, porque ele é o presidente vitalício, né? Vitalício. Ele é fundador e sempre será, né? A gente é muito grato por esse grande projeto que ele fez. Mas hoje tem um corpo de diretores, um conselho que gere o Inhotim. E ele é considerado hoje o maior mecenas da história do Brasil, de toda a história do Brasil. Por essa grande doação, né, que ele fez para o Instituto Inhotim. E a gente agora estamos, né, conseguindo, graças a trabalhos aí da diretoria, da captação, dos visitantes também, conseguir andar com as próprias pernas, né? Não dá lucro o inhotim, né? O inhotim não tem fins lucrativos, é fins mesmo de disseminação da arte, disseminação da botânica e da cultura do Brasil, né?
É o Brasil que o Brasil deve ser, o Brasil que o Brasil pode ser, né? Eu acho que é esse local aqui que a gente está, que é o encontro da arte com a botânica. E nessa fala linda com uma Angiopteris evecta aqui. Dando e tem aqui dando ar da graça. A Tarrina spectabilis, que eu queria mostrar já que estamos aqui. Por favor. Que é a planta que foi descoberta ali em 2006 ou 2010. Essa planta aqui, ó, essa palmeira. Essa aqui também é a Tarrina spectabilis. Então é uma palmeira que em 2010 uma família de um agrônomo que estava em Madagascar trabalhando lá. E ele tirou uma foto embaixo de uma palmeira gigante, que ele pensou ser a Coryphon braculífera, né? E aí algum amigo dele viu isso na Europa e falou, nossa, que palmeira é essa? Aí tira outra foto aqui do pecíolo, né? E aí viu que não tinha os espinhos, né? E aí falou, poxa, não é a Corypha. O que é isso? Aí foram no local e viram que era uma espécie nova. Nossa, e aí essa espécie, ela tava com um cacho de sementes, né? E é uma palmeira que tem esse hábito, chama epachântico, que ela morre depois que ela dá o cacho. E aí distribuíram sementes para o mundo inteiro. E a gente conseguiu algumas sementes e são filhas dessa daí, né? Que legal! E é uma planta linda, maravilhosa, gigantesca, tão grande quanto a Corypha. Nossa, que legal! E aí tem alguns lugares do mundo. Essa aqui é uma bebê. É uma bebê. Ela não tem tronco ainda, né? Ela está crescendo. É uma bebê. E aqui uma Angiopteris evecta que tem lá no sítio Roberto Burle Marx. Isso. Com aquelas folhas, né? Aqueles... E veio de lá também, né? Veio de lá? Que o Pedro tinha uma relação muito grande com o sítio Burle Marx. Ele trabalhou no Rio muito tempo, o pai dele também trabalhou lá junto com o Burle Marx. Então várias plantas do sítio Burle Marx vieram para cá também. Mudas, né? E aí a gente vai propagando isso, vai aumentando também essas coleções. A gente tem duas em casa, e eu estou pensando que a hora que chegar no tamanho certo, a gente vai ter que sair da casa para ela ficar lá. Porque não Você vai ver, essa aqui não é maior, tá? Tem algumas maiores aqui no parque. Eu sei que ela fica com 9, 12 metros, né, de pecíolos e folhas, né? Esse jardim que a gente vai dar uma passadinha, nós estamos passando por ele, é o Sombra e Água Fresca. Então é o maior jardim em extensão do Inhotim, tem por volta de 1 hectare e 1,8 hectare, tá. E a gente tem 80 espécies frutíferas. Eu quero cada vez mais trazer mais frutíferas para cá. Então é um jardim também que a gente não passa veneno, não passa agrotóxico, justamente para as pessoas poderem conhecer as frutas nativas, que é o meu objetivo aqui, tá trazendo quanto mais frutas nativas, melhor. Perfeito. Que eu digo, planta é cultura, né? Infelizmente, nem todo mundo enxerga dessa maneira, né? Mas para mim, planta tem tudo a ver com a cultura de um povo, com conhecimento, né? Com um país, o país mais biodiverso, né? Vamos passar aqui por baixo. Mais biodiverso na flora do mundo é o Brasil, tem o nome de uma árvore. Então, especialmente no Brasil, planta é muito mais do que cultura, né? Planta é história. Corroborando com isso, o próprio Edilson Giacom sempre tem uma história para cada árvore dele lá. 2, 3, Edilson Giacom é maravilhoso. É uma cabeça brilhante, assim. Privilegiado, dele, né? Exatamente. Que é uma das minhas... eu estou, né, o Inhotim, a gente faz parte da Rede Brasileira de Jardins Botânicos. E eu estou na cadeira de vice-presidente nessa gestão. Legal. E uma das minhas lutas, assim, né, não diria lutas talvez, mas assim, do que eu gostaria é que os jardins botânicos conseguissem acessar a Lei Rouanet. E hoje não se enquadra como equipamento cultural no jardim botânico. Então por isso que eu estou contando isso, né, de que planta é cultura, né? Até que você cultiva a planta, né? Tem a cultura da planta ornamental, a cultura do cacau, né? Então o nome cultura está super dentro em planta. Super. Mas a gente, como jardim botânico, não consegue acessar a Lei Rouanet, que o Inhotim tem esse privilégio de ser um equipamento de arte, né? De ser esse museu de arte contemporânea, cultural, considerado cultural, né? E consegue captar pela Lei Rouanet. Enquanto os jardins botânicos, ou se a gente só fosse jardim botânico, a gente não conseguiria. Entendi. Eu vou fazer uma pergunta meio estúpida. Faz. Pode fazer. Vocês têm
Alguma ideia de quantas espécies vocês têm aqui? Por volta de 4.300. 4.300. Essa é a estimativa que a gente tem, tá? Então, a gente começou a fazer uma contagem mais oficial com software, né, com mapeamento, com georreferenciamento, com fotografias, há 2 anos atrás. Tá. Então, assim, a gente tinha um passivo gigantesco, né, botânico, assim, que a gente não sabia o que a gente tinha, quantos que a gente tinha e aonde estavam. Então, agora a gente está começando a fazer essas classificações. Então, a gente já sabe bromélia, já sabe palmeira, já sabe arácea, né? A gente tá andando bastante. Orquídea também, a gente conseguiu fazer as classificações. Eu queria mostrar para vocês o jardim da Yayoi Kusama. Claro, vamos lá. Que é um jardim que a gente construiu assim, pensando muito no casamento com a obra, né? Então o jardim começa desde aqui de baixo, da área de entrada. A gente plantou Chamberomeas macrocarpas, que é a palmeira lança-chamas, né? Que agora não está lançando as chamas, que é daqui a pouco quando a folha bandeira, a folha mais nova se abre, ela é super vermelha e parece um fogo assim saindo mesmo do centro da planta. Maravilhoso. Né? Então tem aqui a Mércia nobilis, que agora também não tá, é uma muda, né? Veio lá de Olambra, ali do Jacon também. Daqui a pouco vai estar com aquela flor maravilhosa, que é a rainha das árvores, né? Chamada rainha das árvores. Aí a gente criou esse jardim, os caminhos também, eu criei junto com o Geraldo Farias, que é o nosso encarregado, que está aqui no Inhotim há mais de 20 anos. Antes do Inhotim sem Inhotim, ele já trabalhava aqui. Estava aqui. Então é um mestre da jardinagem, que eu aprendo com ele e troco com ele sempre, né? Aí a gente criou essa sinuosidade para não mostrar de cara o jardim, para criar uma expectativa, né, um anseio, assim, o que está por vir, né? Aí a gente usou aqui o Trachycarpus wagnerianus, que é uma planta do Japão, que tem a ver com artista. Né? Isso aqui lembra muito o guarda-chuvinha japonês, né? Sim, verdade. Talvez eles se inspiraram nessa palmeira. Pode ser. Para fazer o guarda-chuva deles. Eu não sei, mas é só uma... Eu conheço um professor brilhante de biomimética, que é o Fred Gelli. Ele fala sobre como a gente adapta e usa o que a natureza nos ensina para o nosso... Tudo bom? Bom dia. Bem. Aqui tem umas bacabas, é a Minor, se eu não me engano, tá? Posso estar errado, mas ela é interessante que o fruto é uma planta amazônica, o fruto, o cacho tem um tom avermelhado e as folhas mais novas também tem um tomzinho avermelhado. Então isso também, aqui é uma folha que vai por abrir, né? Que tem uma coloração diferente. Meio cobreado, né? Que é lindo, que tem a ver, você vai ver aqui daqui a pouco. Tá legal. Aqui é a entrada da galeria, né? Da Yayoi Kusama. Essa planta aqui é uma planta bem legal, é o Ciagrus amicorum, que é essa planta que o João Santos descobriu na Bahia. E a amicorum é legal, que é dos amigos. Amicorum, então é o Ciagro dos amigos. Dos amigos. Né? O João é um amor de pessoa e ele deu esse nome sugeriu esse nome muito interessante. Coisa mais linda isso aqui. E ela... Ali, Mércia nobilis? A Mércia nobilis. A Mércia nobilis. E ela corre isso aqui, ó, que a gente chama de árvore lenço. A folha nova dela nasce dessa maneira e depois ela vai endurecendo, vai ficando verde. E aí tem algumas árvores que fazem isso, né? Aí tem gente que coleciona árvores lenço, né? Árvores lenço, que é muito bonito. E é poético até, né? E aqui algumas jabuticabeiras. Aqui tem bastante jabuticabeira. Tá. Que é onde fica o Largo das Orquídeas. Agora está chegando no final da floração das catleias, mas ainda tem bastante flor, tá bonito ainda. Aqui em 48 palmeiras a gente plantou 19 mil catleias walkerianas. 19 mil, então algumas bem floridinhas, olha só. Aqui, ó, só pra... Os fusquinhas, o Troca-Troca, né, que é uma obra de arte também do Jarbas Lopes. Que barato. E a coleção de catleias da Orchid Brasil, nosso parceiro também. Que maravilhoso.
Aqui é a área do Lago Novo, que a gente chama. Tá, o Vandário fica aqui à esquerda. É uma estrutura que a gente fez especial para abrigar as vandas. Tá. Depois a gente pode dar uma passada lá. Aqui já é projeto do Eduardo Gonçalves, um outro paisagista, né, e botânico também. Mário das Aráceas, aí, especialista nas aráceas, escreveu várias plantas novas aí para a ciência. Conjunto de agave e polvo, né, muito bonito. Depois ele pendoa também, fica maravilhoso. E atrás dele tem um conjunto de Ciagus rusquiana, que é uma planta nativa do Espírito Santo, das rochas lá. Muito bonita também, em Toucera, né? Eu acho que é uma planta com alto potencial paisagístico aí para a gente poder tá explorando. E aqui você pode ver o conjunto, né? Que legal. Fica muito bonito. Aqui a gente está entrando numa área de regeneração, né? Ah, tá. Então tem esses fragmentos de floresta aqui e a gente mantém isso, né? A gente quer que essa mata se desenvolva, cresça e abrigue a fauna também, nossos polinizadores, né? Outros seres que habitam essa paisagem aqui de Inhotim. Perfeito. Por que a regeneração? O que tinha aqui antes? Era área de pasto, grande parte. Era pasto e roça, né? Tá. Então você pode ver que é uma floresta, é uma matinha assim, que não tem árvores grossas, tem muito cipó. É muito recente, né? É recente ainda, né? É. Então ela tá, pouco a pouco, tá incrementando, tá engrossando assim. E tem uma diversidade grande também. A gente fez levantamento, né? Então tem uma diversidade interessante nesses fragmentos dentro de Inhotim. Bom, continuando aqui a visita, o Juliano ele teve que fazer um outro compromisso agora, daqui a pouco ele se junta a gente, mas a gente está em excelentes mãos com a Nayara, que vai mostrar um lado do Inhotim que quase ninguém conhece, né? Sim, muita gente se surpreende, né, que por trás dos jardins tem todo o trabalho de pesquisa e de conservação com as plantas que a gente realiza nos bastidores do viveiro, né, nas nossas áreas de produção e também no nosso laboratório de botânica. Você mostra pra gente? Claro, então vamos lá. Bem legal. Uau! De fato, um laboratório. Sim, sim. Como eu disse para vocês, está um pouco desorganizado porque assim, a gente realiza muitas atividades aqui, diversas assim, de trabalho com o público e também de cuidado com as nossas plantas, de monitoramento, coleta de sementes, produção de mudas e pesquisa também com essas plantas. Então a gente, aqui nesse laboratório, toda a estrutura é pensada principalmente em desenvolver pesquisa com cultivo de plantas. Tá. Então a gente vai ter, por exemplo, essas câmaras de germinação. Tá. Hoje a gente trabalha com duas temperaturas, 25 e 30 graus, tá. onde a gente faz os testes, né? Então você pode abrir aí, ó, ela é quentinha, não é uma geladeira fria. É mesmo, é quentinho. Hoje a gente está trabalhando com poucas espécies, porque o nosso foco está na outra câmara, na Fitotron, que eu vou mostrar para vocês. Tá, e aqui é com cultura de tecido, é isso? Não, aqui é só sementes mesmo. Só semente mesmo, tá. Aqui, por exemplo, a gente pode colocar tanto na placa de Petri com papel germiteste, dependendo da espécie, ou a gente coloca nesses saquinhos também para quando tem umas espécies que são muito difíceis de germinar. Tá. Então esse é o melhor método para obter o conhecimento dessa germinação, porque aqui ela pode ficar vários meses. Tá, sem problema nenhum. Aí ele fica vedado e fica aqui, por exemplo, estéreo. A gente teve exemplos de espécies que ficou aqui 3 anos. 3 anos? E ficou germinando continuamente, a cada 2, 3 meses germinava uma semente. Porque a gente trabalha muito com espécies nativas, né? Tá. E muitas espécies nativas têm essa estratégia. Sim. Porque na natureza... estratégia, bem mais estratégia do que comportamento, verdade. Porque na natureza, o que acontece? Se o lote inteiro, algumas espécies adquiriram, né, essa estratégia, porque se um lote inteiro germina numa chuva que acontece num período seco e depois não tem mais água disponível, então você pode acabar perdendo uma cria, né? né? E aí... Aquelas sementes todas estivessem programadas para ser de uma vez só, e aí você tem uma escassez ou
um incêndio, alguma coisa, já era. Você perde toda uma produção, né? Que a planta investiu ali, né? Então ela germina cada dois meses, 3, como é o caso que você falou. Nossa, que inteligente, né? Muitas espécies são assim, principalmente o grupo que a gente mais trabalha, que são as palmeiras, né? A palmeira, vocês devem ter visto, é a nossa maior coleção botânica, né? A família mais representativa do Inhotim, né? Hoje são mais de 19 mil indivíduos. 19 mil? Que a gente registrou. A gente está no processo de identificar todas as espécies. E aí as palmeiras têm esse problema. Germina 10% a taxa de germinação e muito espaçado no tempo. 10%? Mais ou menos, dependendo da espécie, né? Tem umas que germinam bem, mas a maioria... Entendi. E essa bancada linda aqui? Então, a gente tem um banco de sementes aqui, que esse banco de sementes a gente conserva as sementes para elas durarem a longo prazo, para a gente usar em várias situações. E aí a gente faz teste de germinação para garantir que esse banco, as sementes estão viáveis. E aí as sementes que perdem a viabilidade, a gente acabou montando uma coleção aqui. Então aqui são sementes que não germinam mais tão bem, de espécies que a gente armazena no banco, né? Espécies que a gente fala que são ortodoxas, que é aquelas sementes que aguentam perder água sem perder a viabilidade, né? Porque outras espécies não. Por exemplo, antúrios, filodendros, as aráceas, né? Elas têm muita água. Então se elas secam, a semente morre. Então a gente não armazena ela nessas condições. Entendi, não daria certo. E aí é super interessante porque aí sempre quem visita aqui o laboratório conhece um pouco dessa diversidade de sementes que nem sempre tem a oportunidade de descobrir, né? Fora que são lindas, né? Sim, são várias formas. É um pouco da nossa diversidade aqui do Inhotim. Até espécies da Mata Atlântica, como o famoso pau-brasil, né? Aqui as cascas do fruto, né? Ele se retorce e aí nesse movimento de retorcer a semente é lançada para mais longe da planta-mãe. E os ipês, né? Enfim. Legal. Então a gente tem um pouco dessa diversidade aqui e para falar um pouco disso também. Aqui o nosso banco de sementes são o que são? São 2 câmaras frias a 5 graus, porque essa temperatura mais baixa, né, diminui a atividade da semente, então você consegue conservar ela a longo prazo. Aqui temos sementes que foram coletadas em 2015, né? Elas ficam aqui armazenadas, todas ortodoxas, né, que toleram esse dessecamento, porque se ela estiver úmida, aí ela pode fungar, né? Então a gente tem que secar ela para trazer para o banco e aí ela precisa tolerar essa secagem. Legal. Aí que ela apita por causa da temperatura, que é a outra. E aí essas sementes, como eu disse para vocês, a gente costuma receber de outros locais e também doar. E aí a gente sempre usa quando há uma necessidade, assim, aqui nos nossos jardins ou também em projetos de restauração, de pesquisa. Legal. Agora mesmo a gente está com uma pesquisa em parceria com a Universidade Federal de Viçosa, que é com 4 espécies ameaçadas da Mata Atlântica. E aí, por que a gente escolheu essas 4 espécies? Porque a gente tinha as sementes armazenadas aqui. Tá legal. Porque ela veio de um projeto de estudo de espécies ameaçadas da Mata Atlântica. Então nós tivemos que escolher com as sementes que a gente tem. Então a gente sempre busca qualificar esse banco, trazendo espécies ameaçadas, fazendo monitoramento das matrizes que a gente tem aqui no parque, mas também procurando em outros locais também. Que trabalho precioso, parabéns. E aqui que é o projeto que eu falei para vocês, que a gente diminuiu um pouco a coleta, porque a gente está nesse trabalho com o UFV. Essa aqui é a nossa câmara de crescimento fitotron. Ela controla temperatura e umidade dia e noite, né? Agora ela está no fotoperíodo diurno. E aqui a gente controla o CO2. A gente está fazendo um projeto com a UFV de resposta dessas espécies ameaçadas a cenários climáticos futuros. Então a gente colocou... interessante. Então a gente quer ver como que essas plantas, se elas têm a capacidade de se adaptar, como que elas respondem mesmo, né, a esse CO2 elevado, né? CO2 normalmente para todas as plantas com esse metabolismo, né, das árvores, que é o C3, elas gostam de CO2, né? Só que aí também tem as condições de temperatura e umidade que vai modificar e a gente quer ver a resposta dessas plantas, né? Entendi. Nos trabalhos anteriores mesmo que a gente tem visto, é que elas até têm diminuído a folha em CO2 elevado.
Porque se você tem muito CO2 e às vezes a condição é mais quente, então as espécies que a gente tem trabalhado, que é o cedro, a aroeira, aqui tem a jacarandá da Bahia, que são espécies ameaçadas da Mata Atlântica, e o jussara, que é uma palmeira, ele está aqui em germinação. Ok, aqui já está começando a sair. Porque aí a gente quer justamente... Aí o que a gente tem visto até então é uma diminuição da área foliar. Porque se você tem mais CO2... Ela tem mais disponibilidade, ela não precisa brigar tanto para absorver. Sim, exatamente. Que legal. Isso. Interessante isso. Sim. Não sabia que o negócio desse existia. A esterilização é essencial, porque a cultura de tecido privilegia todo mundo, não é só a planta ser multiplicada. Isso, e aí, aí a gente perde o material. E aí a capela tem esses filtros, o ar passa por esse filtro e é expulso para fora, e todo o material que entra dentro é esterilizado. Entendi. Legal. Sim. E aqui é a nossa sala de crescimento de plantas, que, como eu peguei, né, no material de fungo, aí eu gosto de passar álcool. Que nem eu falei pra vocês que a gente tá cultivando, aqui é orquídeas, né, Cattleya walkeriana, do lado das orquídeas, por sementes, né, porque orquídeas tem essa particularidade que se você não germinar num meio adequado, as taxas de germinação é muito baixa. Muito baixa, tá. Porque na natureza ela tem uma associação com o fungo, né? Entendi. E aqui esse meio de cultura é um meio que tem todos os nutrientes necessários para germinação. Aí aqui ela está in vitro, e aí depois quando ela já está com um tamanho bom, a gente passa ela ex vitro. Mantém aqui ela nesse substrato que a gente encontrou que é ideal para essas mudas. Também. E Nayara, essa lâmpada aqui, ela é uma lâmpada normal? É uma lâmpada comum, a gente não tem feito testes, né? Porque você pode usar, por exemplo, luz azul, luz vermelha. Rosa, não sei o que, avermelhada, né? Porque as plantas, elas são verdes porque elas refletem o verde, né? A luz verde, elas não aproveitam nada, elas utilizam a luz azul e vermelha. Só que a branca tem todas, né? Então a gente tem usado a branca mesmo, mas é possível fazer testes nesse sentido. E tem funcionado assim, então... É uma planta muito rústica, a Cattleya walkeriana, então a gente não tem problema no cultivo delas, né? Mas a gente quer trabalhar com outras espécies mais difíceis, fazer mais pesquisa. Legal, parabéns. Obrigada. Essa é uma estrutura multifuncional, tá? Com um monte de tipo de planta, né? Tudo meio misturado. Então, algumas vão lá para dentro, outras que precisam de um ambiente um pouco mais seco. A gente planta aqui, faz micro estufas, né? Também usando plástico. Aí, por exemplo, tem díquia, que é uma bromélia do cerrado. Tem cacto aqui em cima, tem Philodendron Bernardo Pazzi, né? Então, aí daqui, essas pessoas especiais que trabalham com a gente, esses super jardineiros, eles vão repicando, vão tirando, vão passando para outra estrutura, ou para um potinho, uma célulazinha, né? E a gente vai multiplicando. Legal. Eu falo que o normal, cara, uma planta demora quase 4 anos para ir para o parque. Então, para ela passar do processo de colheita, germinação, crescimento, troca e tal, é 4 anos para ela ficar pronta, né? E assim, é uma estrutura bem funcional, tá? Ela não é aberta à visitação. Nossa, bem mais úmido aqui, bem mais quente. Bem mais quente. Aí é o forninho mesmo, né? Bem forninho. Só que aqui ela se desenvolve. A gente está no inverno, no auge do inverno aí, né? E as plantas estão tão bem. Super. E tem o Valtinho, essa pessoa especial que trabalha com a gente. E aí ele fica aqui, fica cuidando, fica vendo, fica falando, precisa disso, precisa daquilo, dá umas dicas assim, né? E a gente conversa com ele. Então eu também cobro muito dele, que eu tenho que ter pessoas que gostem, que são apaixonadas, que sabem observar e ler as plantas, né? Porque tem gente que passa e não vê que aqui deu uma doença, né? Ou que algum problema deu aqui. Sim. Né? O pessoal passa e não vê nada, mas aí tem que ter um Valtinho que vai falar, não, tá com algum problema, vamos limpar, vamos... Aí tem que limpar o plástico aqui de tempos em tempos, né? Eritrina. Eritrina velutina, lá a gente viu bastante lá em Fernando de Noronha. Aí, que é esse capinzinho bonitinho aqui? Capim chorão. Que legal. E aí, ó, tá vendo? Tem um capim, tem uma lá, deve ser limão cravo, tem um agave, né? Diversidade. Caça baiana,
Tem aqui que é a cereja, a pitanguinha da Mata Atlântica, que é um eugenematose, que é um arbustinho, sabe? Então essa... E aí tem que ter olho, cara, porque se der um vacilo, você perde. Aqui vai, né? E é o estágio mais importante. Porque assim, você colhe uma árvore e dá 1 milhão de sementes. Desse 1 milhão, 10 mil vão germinar. Desses 10 mil, 1000 vai virar um arbusto. Desses 1000, 100 ou 10 vão dar frutos. Tá. Então tem um processo de seleção natural longo. Este funil é bem apertado, né? E aqui a gente tem que fazer isso aí. Então por isso que eu gosto muito de plantar em tubete, que a gente não gasta muito substrato. É fácil de manusear, é fácil de trocar, é fácil de tirar, é fácil de manipular e observar. Legal. Então dinamiza o processo, né? Legal. Aqui é bem quentinho mesmo, hein? É bem quentinho. Olha aqui, por exemplo, aqui tem carnívora. Carnívoras. A hidrósera, tá vendo? Aí tá na água e tal. Aqui, ó. Tá mudinha ainda, bebezinho, né? Sim, sim. Aí tem estufinha dentro de estufinha, que eu falo. Né? Aqui ainda não nasceu, mas o que é isso aqui? Um platicério, olha lá. Platicério superbum, olha lá. Olha lá, tá vendo? Aqui é platicério, acho que tô quase... Aí, ó, platicério. Vocês aceitam doação de platicério que não sejam os comuns? Tô com certeza. Então vamos lá, olha lá. Fica a promessa. Com certeza. Aqui, mais superbum. Mais superbum, ó. Esse é bom? Esse é bom, ele é um australiano, é um dos 4 gigantes. Massa. Superbum, Routume, Vandey e ó, Filmotel. E? Essa prova aí eu não vou passar. Muito bom. Não, que veite. Não. Aqui, ó. Vandey, Vandey, Superbum, Routume e Grande. Grande, não, é que eu tava com... Você vai repetir de aninho. Aqui, ó, germinando, né? Muito legal. Aqui, Antúrio Brownie. Aí, às vezes, também eu gosto de plantar em bandeja. Em bandeja. Que também você consegue ver e tal, é fácil de manusear. Depois repica, né? E aí você só repica o que vingou. E aí daqui vem para um tubete. Olha aqui o que eu consegui. Que é a prima da brasileira? É a nova, né? É a nova. Que é a gigante, é a maior de todas. É a maior de todas. É. Ela germina assim, meio lodo? É lodinho. Lodinho. É. Que legal. Tem que botar mais água nessa daqui. Que legal. Ficar submerso. Olha só. E aí é o Valtinho, cara. O Valtinho é um mago mesmo, cara. Aí ele fica criando mecanismos aí de... Aí tem os saquinhos também que a gente planta. Aqui zâmias, tem umas... Cadê as zâmias? Aqui, ó. Umas zâmias novas também aqui pra gente, né? Essa aqui... essa é de Mâncio Lima. Essa aqui foi uma dessas zâmias que a gente coletou na natureza. Que chegou a zâmia multidentata, né? Que é a espécie recém-descrita. Recém-descrita, legal. Pô, aqui em Inhotim você tem cada cantinho, hein, meu filho? Tá fácil não, hein? A gente tem que aproveitar tudo. Olha aqui, ó, tá vendo? Embaixo de bancada. Sem dúvida. Aqui também foi uma ideia do Ricardo Pimenta, um parceiraço nosso. Sim. De plantar aqui no Carolina, dentro do saquinho zip. E aí também você economiza espaço, economiza tempo, fica aqui, aí tarda 15 dias, um mês, ele vem, abre aqui para ver se está germinando. E aí daqui vai transplantar. Trinax crinita aqui, é bem peludinha. Bem Tony Ramos. Aqui era da recepção. Sim. Onde a gente vai ver a Corypha umbraculífera, espetáculo da natureza. E aqui a Corypha umbraculífera ali, maravilhosa. Uau, que bênção. Iniciando essa grande floração. Que maravilha. E ela... O grande barato dela é que é uma planta que demora muito para florescer, né? Dizem 70 anos. Aqui eu acho que está por volta de 40. 40? Porque isso aí de 70 é na natureza. Na natureza. Então aqui ela foi transplantada umas 2, 3 vezes, né?
passa carro aqui, tem gente, e ela não tem a mesma situação da natureza. Então ela dá uma estressadinha. Aí diminui o tempo de vida dela. Tempo de vida dela. Então aqui tem 40 anos e ela veio, você acha que ela veio que tamanho? Ah, já deve ter vindo... Não, ela foi plantada já, vamos falar do meu tamanho assim, então, né? Tá. Pô, mesmo assim. E aí a grande questão dela é que ela floresce e a planta inteira morre. Morre, vai embora. Só que aí é poético isso também, demais. Né? Porque ela fica esse tempo inteiro guardando energia, acumulando energia, pra, no final da vida dela, ela jogar toda a energia para os descendentes. Nossa. E aí ela inteira seca, ela se doa, ela né? se doa. E vai produzir mais de 1000 frutos, né? Mais de 1000 sementes. Que maravilha. E isso foi uma coisa que a gente aprendeu também com o Roberto Brunner Marx, Sim. Que populou lá a orla, né? Isso. O Flamengo ali, né? Exatamente. E falaram, vocês não vão ver nunca a floração disso, né? Ele falou, não tem problema, é para os outros, não é para mim. E aqui a gente está conseguindo ver. Está conseguindo ver. Tem 2, né? Então é muito legal. E tem outras plantas no Inhotim que ainda não vão iniciar, vão demorar ainda um pouco. Então a gente espera que de tempos em tempos tenham outras e a gente vai continuar plantando, né? Vamos colher sementes, vamos replantar. E eu pesquisando sobre ela, é uma planta extremamente útil, é uma planta que indica onde tem vilas, porque ela é muito útil, né? Corífera braculífera. Eles usam realmente as folhas como cobertura. Essa inflorescência gigantesca, que é a maior inflorescência do reino vegetal, eles conseguem coletar seiva e fazer vinho, fazer uma bebida fermentada. E também eles usam como palmito. Entendi. Então é uma planta super útil assim, para as civilizações ali, para os povos tradicionais. Entendi. O que não é isso senão a bênção? Exatamente. E com a bênção da natureza, este episódio chega ao fim. Mais uma vez, muito obrigado à força da natureza que está aqui, ao Juliano Borim, ao Inhotim. Visitem, precisa da sua visita, porque vai mudar a sua vida. Tem que vir aqui, é verdade, isso aqui é transformador. Não só pela arte, mas pela ciência e pela botânica que aqui se aplicam. E olha aqui do lado, vem aqui, olha que legal. É isso que a gente gosta, de trazer as crianças, né? E elas poderem se acostumar desde a tenra idade a ter contato com a natureza. Exatamente isso. Então, com a bênção das crianças e com essa inflorescência... Corífera umbraculífera. Corífera umbraculífera. Trava-língua. Este episódio chega ao fim, deixa seu comentário, deixa o seu like, inscreva-se no canal e até a próxima. Tchau!